Sim, senhor. Dadas as manias que tem que esvaziar os bolsos. Senão eu vou ficar pegando, né? Vou ver se eu também não levanto muita calça. Uma vez minha esposa contou quase 50 vezes levantar a calça. Eu digo, pelo amor de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu tenho poucos amigos, eu sou seleto em relação aos amigos. Porque, na verdade, engana-se quem acha que tem muitos amigos. Mas o pastor Daniel, evangelista, é um amigo que Deus colocou na nossa vida. E a gente não precisa de muita proximidade geográfica ou, sabe, de muita... Sabe aquela coisa de ser pegajoso, estar muito junto? Não é bem isso, né? A Bíblia até alerta sobre isso. Se bem que eu quero o meu amigo perto de mim. Quero que ele vá à minha casa, qualquer dia desse, meu apartamento, né? E visitar a sua casa com minha família também. Não é isso que eu estou dizendo, não é isto ou aquilo, mas o fato que destaco é que quando estou junto ao meu amigo, pastor Daniel, presidente desta obra, e junto à sua esposa, a pastora Raquel, meu coração se enternece. Meu coração se enche de ternura, também vendo sua família e vendo esta casa, essa igreja. Vocês estão vendo uma data, um tempo muito bom, muito importante. Não sei se vocês se aperceberam, vocês estão entrando no fechamento do primeiro quarto de século de existência da igreja. Fecharam 24 anos e agora inauguram o fechamento do primeiro quarto de século dessa igreja. E se o Senhor não voltar, que sejam mais 25, mais 25, e até a volta do Senhor esta obra prospere, cresça, expanda para a glória do Senhor. O meu coração é assim, eu penso que, não sei se é o coração do pastor, do líder, tudo que a gente olha, a gente vê com o olhar multiplicado. Quem não tem inveja, quem não tem o sentimento de revanche, de rivalidade, de revanchismo, eu só olho vendo bênção na vida do meu pastor Daniel, só olho para esta obra, uma obra grande, próspera para a glória do Senhor, expandida para todo esse estado, para o Nordeste, para onde o Senhor determinar que vocês alcancem até as nações, até os confins da terra. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias, me permitam. Eu não sou pregador, não, mas eu gosto de pregar a palavra. Queria convidar vocês a verem comigo aqui o que o apóstolo São Paulo diz na primeira carta que ele escreve à igreja de Coríntio, aos Coríntios. Eu disse a primeira, não foi? E é isso mesmo, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1 e o versículo de número 18, mas com destaque para o último verso que leremos nesta leitura que farei, que você me permita, que é o verso 25. Mas vou ler o contexto, gosto de ler os textos anteriores, antecedentes. Então, 1 Coríntios, não se aperreie. Eu sempre repito a referência umas 3, 5 vezes até. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, verso 18 em diante. E não se aperreie. Hoje é um culto festivo, é um culto para que você ouça uma pregação, mas é porque eu sou assim, eu prego ensinando. E às vezes, quando ensino, também me empolgo e quero pregar. Então, na verdade, todo tempo tem que ter, no que eu vou falar, no que eu vou ministrar, um ensino, um conteúdo para ficar para você. Todo mundo achou? Diga amém. 1 Coríntios 1,18. Diz assim. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Se você tiver perceber alguma nuances, alguma diferença, você saiba que é só uma versão que a gente gosta de usar. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem ou o poder do homem. Aleluia. Não preciso mais nem pregar, né? Posso descer? Aleluia. Que palavra, né? Que mensagem poderosa. Eu queria que você ficasse aí atento, em espírito de oração, orando por minha vida, por minha saúde. Hoje tive uma atividade muito grande, até fiz minhas escusas aqui ao nosso pastor Daniel. Saí em uma missão, recebi uma bênção muito grande, que os pneus do meu carro estavam carecas, né? Aleluia. Então, você não pode estar pedindo para anjo proteger quando você não faz sua parte, né? É como um pastor que pegou um irmão na igreja e foi caminhar com ele, viajar com ele. O irmão era muito medroso. Se passasse de 60, ele já estava com medo. Chegasse em 80, era pânico. Passar de 100, ele já estava desesperado. 120, ele queria abrir a porta para pular do carro. E o pastor gostava de correr. E quando ele estava correndo, o irmão disse: pastor, corra não. Não te preocupa não, irmão, que aqui tem um anjo com a gente. Tome 100. E, pastor, corra não, pastor. Eu estou morrendo de medo. Irmão, não tem certeza da salvação? Não te preocupa não, que tem um anjo aqui com a gente. Passou de 120. Alguém tocou no ombro do pastor. Eu não já disse, se preocupa não. Pastor, aqui é o anjo. Menos. Então, às vezes, a gente está assim, querendo testar um pouco o poder de Deus. Querendo testar um pouco o cuidado de Deus. E nessa noite eu venho falar com você, a partir desse tema que vocês escolheram, para a gente pensar, agindo Deus, quem impedirá? Deus é um Deus de... Pode dizer essa palavra. Deus é um Deus de... Mas nossa relação com Ele não pode ser resumida apenas à perspectiva de que esse é um Deus que é um Deus de poder. Porque de feitos e de maravilhas e de obras nós estamos carecas, alguns mais do que outros, de saber. Estamos cientes que Deus é um Deus que age, que Deus é um Deus que opera. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós apequenamos a nossa fé em Deus, e no gesto de apequenar a nossa fé em Deus, apequenamos também as suas ações em nossas vidas. Diminuímos a intensidade do relacionamento com Ele e diminuímos a projeção que fazemos dele quando projetamos de nossa própria limitação, de nosso próprio impedimento. As nossas próprias circunstâncias acabam sendo tolhedoras da fé que eu tenho em Deus. Deus não se apequena, Deus não diminui, Deus não se acresce nem se diminui, Deus não expande nem encolhe, Ele é e sempre será o mesmo Deus. Agora a nossa relação com Ele cresce. E ela não só cresce, como ela amadurece. Nós saibamos de uma coisa: a semelhança do que Deus faz com você, quando Ele coloca sob o seu pátrio poder, ou poder familiar, que o direito foi evoluindo, e tirou a ideia do pátrio poder, que era a figura só do pai, e colocou sob o poder familiar crianças. Você sabe de uma relação madura, não se espera que essas crianças sejam eternas crianças sob sua dependência, não é verdade? Sim ou não?
Essas crianças precisam crescer. E você fica feliz quando elas dão o primeiro passo. E você fica feliz quando elas caem, tropeçam, mas levantam. Você fica feliz quando ela começa a apresentar pequenos gestos de independência, né? E ela segura a colherzinha, vai comer agora sozinha. Ah, ela deu o primeiro passinho. Então a gente vai observando esse ser humano em fomento, em crescimento. E esse ser humano tão frágil, tão dependente e tão entregue aos cuidados do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do tio, da titia, cresce. Aí você percebe que criou os filhos para o mundo. Ou seja, você criou os filhos para não viverem eternos dependentes de você. Porque se isso acontecer, tem algum problema. Não é verdade? Algum problema mental, algum problema psicológico, algum problema na criação. Ah, eu sei que tem mães aqui que querem que o menininho fique pequenininho todo o tempo. Menininho. A minha mãe é assim comigo, mamãe. Beijo para a senhora. Mas assim, ela é assim comigo. Ela chega, eu completei no último dia 13, segunda-feira, 49 anos de idade. Mas ela, meu menininho, acaba velho desse. Deixa eu cheirar a sua cabeça. Eu disse assim, senhora, quer me puxar pro colo? Não tem condição mais, né? Eu cresci, esse 1,80 m. E agora não tem mais. Essa relação, ela precisa ter um limite, sabe? Deus ensinou você a cuidar dos seus filhos. Você quer ensinar Deus a cuidar de você? Deixa que você entenda uma coisa comigo. A sua relação com Deus se resume ao que Deus pode lhe dar, ao que Deus pode fazer por você. A sua relação com Deus se resume a essa contemplação da grandeza e da grandiosidade de Deus, dos seus feitos e do seu poder. Eu sou um crítico da hinologia evangélica. A gente cantou vários hinos muito bonitos hoje, e a maioria deles, muito bem escolhida a seleção que os irmãos fizeram, tiveram uma tergiversação, um diálogo com essa coisa do poder de Deus e de quem Ele é, do que Ele pode fazer e do que Ele não vai fazer e do que Ele se recusa a fazer, mas mesmo assim Ele continua sendo Deus. Vocês começaram cantando dizendo que eu não preciso ver feitos divinos, ver a operação de Deus para entender que Ele é Deus. Eu não preciso testar nem provar Deus. Eu não preciso de mirabolância. Eu não preciso de coisas, de efeitos, sabe, poderosos para compreender quem Ele é. Mostra que você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães. Mostra que Deus está com você. Finge que você voa e pula daqui. Os anjos vão flutuar com você. Tudo isso é, sabe, uma proposta satânica. Resumir a minha relação com Deus, a compreensão de que Ele é um ser poderoso, terrível, o gênio da lâmpada, alguém que eu posso acionar quando preciso, apenas a isso. Apenas a isso. Meu irmão, você não crê não, pastor, que Deus opera? Creio. Você não crê em milagre? Não creio. Você não crê que Deus é Pai? Creio. Você não crê que Deus providencia? Creio. Você não crê que Deus sustenta todo o universo? Creio. Você não crê no poder de Deus? Eu creio no poder de Deus. Mas eu creio que a minha relação e a sua relação com Deus deve ultrapassar essa dimensão. Com base no que, pastor? Com base na observação que a gente pode fazer da caminhada de Israel no deserto. Deus tira um povo lá do cativeiro, diz o texto sagrado, com mão forte. Com mão o quê? Com mão poderosa, esmagando o poder imperial de um rei que oprimia o seu povo. Mas o povo que sai daquela nação é um povo escravo. E quando esse povo sai daquela nação, libertando-se da escravidão, tem um problema. Eles estão precisando reconhecer Deus como Pai em suas vidas. Eles estão precisando reconhecer Deus como um amigo deles, como companheiro, como um parceiro deles. Então vamos lá. Povo pobre e escravo. Primeira dificuldade que eles têm, Deus abre o mar. Que mão poderosa, que ação poderosa divina. Um mar ser emparedado e segurado para que o povo passe a pé enxuto. Glória a Deus. Fome? Tem maná vindo do céu.
Sede, tem água vertendo das rochas. Sede, água amarga, mas daqui a pouco está doce. E é o poder de Deus. Quando Deus então está formando esse povo, está querendo dar uma cara de nação a esse povo, mas esse povo não muda. Esse povo não altera 1 milímetro, 1 centímetro na sua compreensão a respeito de Deus. Porque o mesmo Deus que eles veem abrir o mar vermelho, o mesmo Deus que eles veem providenciar maná todos os dias, à exceção do dia do sábado, o mesmo Deus que deu água para eles beberem, não gera temor no coração deles quando eles pegam em pedra para matar os líderes. Quando eles pegam em pedra para matar Moisés, Arão, Josué, Caleb. Eu não sei. Essa relação desse povo com Jeová é uma relação infantilizada. Ela não cresce, ela não expande. Aí quando Deus demonstra a sua glória, desce como nuvem sobre o monte Sinai, troveja, a terra escurece, a glória é tão terrível que é alertado: ninguém se aproxime do monte. Quem se aproximar do monte morre. Se aproximar animal morre, se aproximar criança morre. Ninguém se aproxime. O povo disse: Moisés, não só nós não queremos ouvir a voz de Deus, como também não queremos nem chegar perto desse monte. Sobe, fala com ele por nós. Fala com ele por nós que a gente tem medo. Vai falar com ele que a gente tem medo. Eu lhe pergunto, sua demonstração de autoridade e de poder sobre o seu filho e sua filha é uma relação que se resume a medo? Sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, se resume a medo? Se resume a chantagem que você vai: se você não se comportar como marido, eu deixo você e suas crianças. Isso é terror, isso é medo. Sua relação com o seu pai se resume a você ter medo dele? Se você tem medo do seu pai, apenas medo do seu pai, você não ama seu pai. Se você impõe medo aos seus filhos, você não vai ter amor deles. Você não os ama. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A minha relação com o pai tem que ser diferente. Aí quando a gente olha para o Novo Testamento, é aí que a gente percebe como a nação de Israel estava distante de uma relação de intimidade com o pai. Porque eles viram muitos feitos, muitos milagres, muito poder, muita glória, muita ação de Deus, mas o seu coração não se converteu a Deus. Uma geração inteira teve que morrer no deserto. Fizeram até o próprio Arão e Moisés não entrar na terra prometida. E infelizmente o povo que ali entrou contaminou-se com a idolatria da que estava presente, permeava a Palestina da época, o Oriente Médio da época. Mas e agora, pastor? Deus resolve intervir no meio da humanidade, de sorte que Ele não vem com trovões, Ele não vem com raios, hecatombes, Ele não vem, trazendo trevas e escuridão sobre a face da terra. Mas quando eu penso no silêncio que João ouve, porque o silêncio faz barulho, que João ouve da abertura dos selos. Conhece essa passagem no Apocalipse? Da abertura dos selos, quando é perguntado quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, houve um silêncio cósmico. Esse silêncio, ele é um eco do passado, que repercute na visão do apóstolo São João. Porque um dia, pensando nisso, eu fiquei pensando entre o refolegar de uma mãe que está parindo, a respiração ofegante, e o silêncio de quando ela expele a criança. Já não há mais um respiro profundo, não há mais gritos. Inclusive os animaizinhos que ali estavam, mugindo, piando, pararam de mugir, de piar, e houve um silêncio na manjedoura onde ela estava.
rompido apenas por um buá. O silêncio da espera de alguém que agora entra na humanidade, não mostrando anjos poderosos, uma glória, mas sabe, se humilhando e se encolhendo, enfraquecendo, se diminuindo à condição de uma criança. Você entendeu aí? É Deus se encarnando. Veja o tamanho do amor de Deus pela humanidade e pela sua vida. Deus agora é menino, o menino Deus, que rompe o silêncio profético. E a primeira profecia dele é buá. Deixa o pregador exagerar, deixa o teólogo viajar. A primeira profecia dele é buá. É um choro que corta, eu imagino ser de noite, corta a noite, corta a madrugada, em que a serva do Senhor Maria acaba de parir o Deus feito gente. Como diz o meu pastor presidente, tem coisa que só cabe na cabeça de crente. Deus agora é todo poderoso, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Ele é chamado de El Shaddai. Se resume, sintetiza a sua glória, se humilha. Eu tenho que pensar alguma palavra para você entender. Ele se encolhe, ele encarna, ele enfraquece na figura humana de um menino, de um bebê. Maria deu peito, Maria lavou resto de parto, Maria limpou a criança, Maria embalou a criança, que está agora em total dependência de sua mãe. Você não dá para a gente pensar uma coisa dessa, não? Como é que Deus faz isso? É por isso que quando o apóstolo São Paulo fala a fraqueza de Deus, ele está falando desse Deus que se diminui e enfraquece por amor da minha e da sua vida. Você quer ver glória? Você quer ver poder? Não há glória e nem poder. Eu acho que está falando no microfone. Não há glória e nem poder. Há simplesmente uma criança e uma manjedoura. E esse outro que está no altar aqui, pode ser também? Olha como se testa o microfone, tá vendo? Aleluia, aleluia, aleluia. É muito amor, é muito amor. Qualquer um podia esmagar aquela criança. Há um rei que cresceu e disse: eu sou poderoso. Eu quero saber quem é esse rei que está aparecendo aí. Me digam aí, pastores. Aliás, me digam, magos. Onde foi que vocês tiveram essa revelação? Vamos pesquisar as profecias. Eu vou matar todas as crianças. Os magos enganaram o Herodes, voltaram para outro lugar e disseram: vou matar todas as crianças. Mas eu só fico pensando no que Jesus disse a Pilatos: eu tenho poder, disse Pilatos, para te soltar e para te manter preso, para te dar a vida e tirar a tua vida. Ele disse: você não tem nenhum poder se do alto não te for concedido. O diabo oferece poder a Jesus. O diabo oferece poder a Jesus. Vem, se prostra diante de mim, que eu te darei todos os reinos da terra. Eu te darei todas, sabe, todas as glórias humanas. Basta simplesmente você se prostrar diante de mim. Tem muita gente prostrada diante de Satanás por poder, por glória humana, por riqueza. Mas Jesus, representando a todos nós, recusou o poder. Ah, pastor, o senhor está dizendo que ele não fez milagre? Não, fez muitos milagres. Essa era a marca messiânica: curar cegos, levantar, sabe, coxos,
do seu leito, multiplicar os pães. Essa é uma marca messiânica. O milagre é uma marca messiânica. O milagre é a chancela de Deus sobre o Messias, confirmando o ministério dele. O milagre confirmou o poder da igreja em Atos. O milagre confirmou a instalação da igreja sobre a face da terra. O milagre ainda por hoje mesmo confirma quando a igreja, sabe, está em contexto hostil, está em contexto de muito poder satânico. Deus demonstra a sua glória, demonstra o seu poder. Mas eu sou um crítico voraz, eu sou um crítico constante de uma expressão evangélica, de uma expressão, sabe, cristã, que só baseia esta fé em uma condição de apresentação e de espetáculo de poder. Como assim, pastor? O neopentecostalismo trouxe, nós pentecostais somos crentes e somos pessoas que já nos acostumamos a ver muita glória de Deus, muita graça de Deus. Eu não sou um crente saudosista não, porque eu sei que meu Deus opera aqui e agora como Ele quer. Eu não queria ver nada do passado, eu quero ver agora no presente. Como diz a canção e o poeta viaja, eu queria ver, não quero ver nada, eu quero ver agora, Do passado não me interessa. Mas nós crentes pentecostais somos acostumados a isso. Mas algumas pessoas agora espetacularizaram os milagres. Você foi curado. Quem te curou? Jesus. Aonde? Você precisa dizer onde é, porque isso é marketing. Isso é marketing. Eu preciso postar na internet que eu sou um pregador que levanta o coxo, que ressuscita mortos, que cura pessoas cancerosas e com AIDS, que eu curo pessoas do coração. E a fé se transformou em um show. E até alguém já disse, show da fé. A fé é show, show da fé. Então é o milagre, é o missionário, é a igreja, é o nome que aparece. Mas todo mundo esquece onde tudo começou. Tudo começou na manjedoura. E tudo termina na cruz. Paulo, quando vai versar aqui nessa passagem, isso que eu estou tentando explicar, estou tentando pensar com vocês, estou construindo aqui. Ele fala de duas coisas. Ele fala de loucura e de escândalo. Ele fala de loucura para os gregos e escândalo para os... Loucura para quem? Por que os gregos? Porque os gregos representavam, meus irmãos, a construção de um povo que mergulhou demais no saber, mergulhou demais na filosofia, mergulhou demais no conhecimento. Eles eram sábios? Sim, eram sábios. Um dia, Sócrates recebeu uma profecia de um oráculo, o oráculo de Delfos, dizendo que ele era o homem mais sábio da terra conhecida. E ele então foi tentar testar esta sabedoria dele. Ele criou métodos poderosos que influenciaram seus discípulos, Platão, Aristóteles, e influenciaram todo o conhecimento filosófico da época. Uma filosofia que se tornava clássica, porque tinha havido uma filosofia antes deles mais naturalista, mais ligada à natureza, reflexão das coisas que existiam. E agora, quando Sócrates percorre toda a terra de então, e ele volta para um determinado lugar, alguém pergunta para ele: e aí, Sócrates, você confirma o oráculo de Delfos, a profecia que dizia que você era o mais sábio de todos? Ele disse: olha, depois de pesquisar tudo isso, eu posso dizer para vocês que eu só sei que nada sei. Eu só sei que nada sei. Às vezes as pessoas estão buscando afirmação, confirmação das coisas. E o grande ícone da sabedoria dos gregos, Sócrates, descobre que quanto mais ele ignora sobre si, ignora sobre o seu conhecimento já sedimentado em seu coração, mais necessidade ele tem de buscar conhecimento. Porque a filosofia é assim, ela vai mergulhando, ela vai perguntando, pergunta. E as perguntas são poderosas demais, porque todos nós aqui temos perguntas. Algumas testinhas fazem interrogação, quando eu falo uma coisinha mais, né? Faz uma interrogação, aí eu tenho que ver essa testinha fazendo interrogação para eu tentar esclarecer a coisa. Não você sai daqui cheio de pergunta, de dúvida.
filósofos da época de Jesus eram profundos. Paulo, quando vai pregar para eles, no Areópago, fala no nível deles. Cita poetas, cita, observa bem o culto deles, escolhe um ídolo, porque o que Paulo fez foi escolher um ídolo ao Deus desconhecido. Deus desconhecido era um ídolo, mas Paulo fez uma ponte, porque Paulo tinha na cabeça essa ideia pragmática. Eu fiz-me de tolo para ganhar os tolos, eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Mas eu também falei no nível da sabedoria deles. Sabe qual foi o resultado? O resultado foi o pessoal sair ironicamente dizendo assim: sobre isso aí te ouvimos depois. Porque quando o evangelho chega ao ponto de dizer que Deus encarnou e que Deus encarnado vai até a cruz para morrer pelo pecado da humanidade, isso não representa sabedoria. Isso não é nova filosofia. O grego não aceita isso como nova filosofia. Ele diz que isso é loucura. Aleluia. Aleluia. Eu vim dizer aqui essa noite que nós abraçamos o absurdo, nós abraçamos a loucura, porque eles acham que é absurdo, loucura, mas para nós é poder de Deus. Não faz sentido algum, mas quem disse que tem que fazer sentido? Não faz sentido na cabeça deles, mas para nós fez, a gente entendeu. É por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz: oh Pai, eu te agradeço, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Não precisa ser doutor para entender essa fé. Não precisa ser doutor em divindade. Não precisa estudar anos e anos de filosofia. Não precisa ser iniciado em algum conhecimento, sabe, ímpar, que só pessoas iniciadas de um grupo seleto de homens e de mulheres têm acesso. Não, Deus pega e diz assim: até os loucos não errarão o caminho dos céus. Eu não estou dizendo que a razão está divorciada da nossa fé. Eu li uma obra do autor John Stott, um dos ingleses anglicanos mais evangélicos da atualidade, morto recentemente. Eu acho que não faz nem uma década que ele morreu, se muito fizer. E ele escreveu uma obra com o título Crer é também pensar. Eu tenho certeza que Deus chamou também muita gente inteligente. Deus chamou muita gente sábia. Deus chamou muita gente capacitada. Eu não estou dizendo aqui que nós somos burros, embrutecidos, bestializados, ignorantes. Não, senhor. Aqui nós temos doutores, nós temos pessoas formadas, nós temos juristas, nós temos médicos, nós temos juízes, nós temos pessoas que, sabe, são professores, professoras, que transmitem o saber, psicólogos, assistentes sociais, teólogos. O crente é o que mais mexe com o texto. A nossa religião é a religião do livro. Aqui, ó, é o livro. Aqui o livro, é a religião do livro. Mas eu amo essa palavra. Você ama essa palavra? Diga amém. Ela não enfeita a minha estante. Eu leio, eu como, e quando eu leio eu rio. Sabia que eu leio a Bíblia e fico rindo? Fico achando engraçado. Deus é engraçado. É não, pastor, ele é sério. Não, ele é engraçado. E ele criou uns bichos estranhos. Ele faz coisa muito engraçada. Ele faz. Jesus está cada fora nos fariseus, cada fora nos saduceus, que eu fico... coisa boa. Eu não sei se é porque eu gosto, sabe, de ver coisa inteligente, né? Então tudo assim. E a sabedoria dele é muito simples. Vamos pegar ele, vamos fazer uma pegadinha. Vamos fazer uma pegadinha com Jesus. É lícito, mestre, pagar tributo a Roma, ao invasor, ao dominador, ao Império Romano?
essas pragas que vivem aí oprimindo a gente, é isso, mestre. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai perder metade do rebanho dele agora. Os discípulos dele vão embora. Quer ver? Se ele disser que é lícito, ele vai se transformar em uma figura execrada, como os publicanos eram funcionários judeus, mas funcionários de Roma. Vamos ver o que ele vai dizer. Agora também, se ele não disser, vamos pegá-lo, porque se ele se levantar, os romanos vão dizer: tá aí, esse profeta, a gente precisa matar logo ele, vamos matar, porque está dizendo que não é para pagar imposto. Jesus não tem pressa para responder essas perguntas, né? Fica olhando o suspense que ele faz. Alguém tem uma moeda aí? Não foi isso que perguntaram a ele, mas ele quer responder assim. Aleluia. Dá cá uma moeda, dá cá. Aleluia. Tá vendo a moeda? De quem é a esfinge que está na moeda? De quem é? De quem é? Alguém diz: é de César. Tem sempre um caba que responde, né? É de César. Ajudar na piada, né? Na gracinha. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César quer ser adorado como Deus. Deixe ele acreditar que é Deus, mas a Deus é o que é dele, somente dele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Aí eu fico rindo. Caba besta. Quer pegar Jesus e é pego na virada. Não pense que essa fé é uma fé para nos tornar tolos, mas também não é a fé para nos tornar arrogantes. Agora eu sei e ele não sabe. Agora eu tenho e ele não tem. Agora eu sei que estou indo para a glória. Quem quiser venha comigo, quem não quiser se exploda, morra, caia por aí. Não, cuidado. Porque da mesma forma que essa fé nos alcança o entendimento, o coração, a alma, nos enche de muita humildade. Nós não temos a loucura dos soberbos. Nós não caminhamos com a tentação diabólica de Lúcifer. Nós banimos toda a teologia luciferiana do altar das nossas vidas. Deus não quer que a gente se empodere, não. Deus não quer que a gente cresça, não. Deus não quer que a gente apareça, não. Deus quer que a gente diminua. Deus quer que a gente dependa dele. Doze homens e mais não sei quantas mulheres, muitos discípulos, mas não era tão grande multidão como essa que tem aqui hoje. Revolucionaram o mundo, não foi? Sim ou não? O evangelho chegou até nós. Sim ou não, irmãos? E porque sendo nós milhões, não viramos esse mundo de cabeça para baixo? Tem alguma coisa errada com o evangelho que está sendo pregado hoje. Ele foi transformado em espetáculo. Ele foi transformado em algo que diminui a grandeza desse evangelho. Porque a grandeza desse evangelho é a simplicidade. A grandeza desse evangelho é caber no corpo de uma criança que diz voar na manjedoura. Mas é assim. Quem espera que esse evangelho seja uma demonstração de força e poder se escandaliza. Porque se os gregos esperavam o deslinde, a solução, a resposta, o dirimir de todas as dúvidas e perguntas, o que é que o judeu queria? Nós queremos nos ver livres de quem nos oprime. Então o Messias tem que ser esse cara. Tem que ser um Davi, Davizão, hein? Um Davizaço, hein? Um Davi 2.0. De preferência, traga não só um exército humano, mas um exército celestial com ele. Davizão, hein? Lá vem. Aí aparece um carpinteiro caminhando, vindo de Nazaré. Ué, e vem alguma coisa boa de Nazaré? Era o ditado da época.
Nazaré, aquele povoadozinho michuruca, nem cidade é, povo ignorante, pobre. Seus irmãos disseram: demonstra o teu poder, aparece lá na festa e mostra a tua glória. E toda vez que ele curava, ele diz: não diga a ninguém, não diga que fui eu. Não tinha como, porque milagres que chancelavam e confirmavam o ministério messiânico, tinha que espalhar isso mesmo. Mas Jesus nunca caiu na tentação de ser reconhecido como Messias político. Um dia ele fez a multiplicação de pães, aí havia uma multidão imensa gritando: rei, é o nosso rei, é o nosso rei. Aí ele parou: para, viemos te arrebatar, rei. Não, ouçam o que eu vou dizer primeiro. Por que pão vocês estão me buscando? Por que pão vocês estão me buscando? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês me buscam pelo pão que perece. Vocês não querem um líder espiritual. Vocês querem alguém dono de padaria, fabricador de pão, dono de rede de supermercado, meu filho. Eu vou dizer para vocês um negócio. Assim como Deus mandou o maná dos céus, o Pai mandou, e Moisés, o líder de vocês, ofertou esse maná para vocês, eu quero dizer uma coisa diferente para vocês. Não tem um maná que veio do céu? Eu também vim de lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão feito gente diz agora para vocês: comam da minha carne, bebam do meu sangue, se querem ser meus discípulos. Aí isso causou uma controvérsia entre eles. Como é? Ele quer que a gente dilacere ele, divida ele em pedaços, em pedacinhos, pique ele, beba o sangue. O que é que ele está propondo? Uma antropofagia? É que nós nos tornemos canibais? De forma alguma, a gente nunca comeu nada, nem carne com sangue. Ele quer que a gente beba o sangue dele? O que é isso? O que é isso? Começaram a se dispersar, porque Jesus causa esse tipo de estranheza, causa esse tipo de confusão na cabeça de quem está buscando a coisa da motivação errada. Aí só sobrou uma porçãozinha de discípulos, focada nos 12. Jesus perguntou: e vocês querem ir embora também? Muitos discípulos de Jesus deixaram ele por conta dessa conversa dele. Aí Pedro, primeirinho da turma, respondeu: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Vamos ficar por aqui, porque o pão que tu dá pra gente é um pão que nos alimenta na alma. Mas eles mesmos ficavam pensando: que resultado terrível é esse? Eu vou terminando dizendo isso. Que resultado terrível é esse? A gente caminhou todo esse tempo com esse homem, 3 anos, na esperança que ele viesse nos libertar do império. Os discípulos do caminho de Emaús estavam se queixando disso. Veja lá, Lucas nos narra isso. Esse papo deles: nós esperávamos que esse grande profeta fosse aquele que nos libertasse de Roma. Mas agora, 3º dia, as mulheres foram lá, disseram que ele ressuscitou. Mas veja, a esperança diminuta deles de novo se restringia à temática política, a temática da libertação política. E Jesus, como rei, sua coroação foi um espetáculo grotesco. Sua coroação não teve banda, sua coroação não teve holofotes, sua coroação faltaram os reis, sua coroação não estavam presentes as autoridades locais. Na sua coroação, ele estava sentado em um trono feito de madeira, mas tecido para ser uma cruz. Os estudiosos dizem que ele estava numa posição que era uma posição sentada, encolhida, porque o tronco não era tão retilíneo como a gente pensa, era torcido. Podia ser retilíneo a parte que ele carregou, que era a trave, mas quando chegou lá, ele estava torcido e preso numa posição indesejada. Cravos prendiam as suas mãos, e não eram anéis brilhantes que pendiam delas. Cravos pendiam seus pés cruzados, entrecruzados.
E não eram sapatos de ouro que estavam brilhando dele. No seu corpo não havia vestes talares e brilhantes, majestosas, mas ele estava exposto em sua nudez. Envergonhado. E um dia antes, tinham colocado uma coroa tecida de espinhos na sua fronte. Colocaram um manto vermelho sobre ele, batiam em sua cara com a vara e diziam, escondendo o rosto dele: profetiza agora quem te bateu, rei dos judeus. Ironicamente, Roma colocou com 3 línguas: aqui está o rei dos judeus, em latim, em grego, em aramaico, 3 vezes expresso: rei dos judeus. O seu trono foi a cruz, disse o poeta, de espinhos coroado. Acabou. A trajetória do Filho de Deus acaba na cruz. Acabou. O rei libertador morreu. A notícia agora é que tudo findou. Não há mais esperança. Como ele vai nos libertar? O São Paulo diz assim, 13 de Coríntios, 1 Coríntios 13, 4. É isso mesmo? É por aí. Deixa eu conferir aqui. Não tem a referência corretamente. Deve ser segunda. É segunda. 13, 4. De segunda. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Paulo está dizendo aí, a cruz foi uma demonstração total de fraqueza. Total. Rendição absoluta. Entrega à morte. Fraqueza. A fraqueza de Deus. A fraqueza de Deus. Um Deus débil. Um Deus fraco. Perdeu. Só que não. A cruz não foi o fim. Você já sabe disso. Você que está me ouvindo também precisa saber. A cruz não foi o fim. Aquilo que representava maldição agora representa bênção. Aquilo que representava a morte mais cruel representa a morte da morte na cruz. Aquilo que representava o fim para os discípulos era apenas o começo de tudo. Porque ele mesmo declarara em vida, em João capítulo 10: Ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e torno a tomá-la. Aleluia. Deus, na demonstração de poder mais tremenda e gloriosa, diz: basta, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ressuscita o seu filho. Aleluia. Nós não servimos a um Cristo derrotado. Nós não servimos a um Deus que perde os pontos. Tudo está alinhavado, tudo está tecido, tudo está determinado em sua presença. Tudo está construído. Quando ele acaba o sacrifício, ele grita: tetelestai, está feito, está consumado, pronto, acabei a obra que o Senhor determinou. Mas isso é escândalo para judeu, porque ele não libertou o povo da condição política. Só que a liberdade que ele oferece é essa. É essa, olha aqui, você, nós, a igreja.
livre do poder da morte, livre do poder do pecado, livre da condenação eterna, livre desse mundo, liberto de você mesmo. Que é a maior vitória que a gente tem contra nós mesmos. Deus te libertou de tudo isso. Seu brado na cruz é um convite para que você vá até a cruz e perceba: eu venci por você. Eu cumpri a etapa. Agora eu vou na minha carne pavimentar uma nova estrada. Eu sou Rodós, a estrada. Eu sou o caminho. E eu pavimento, segundo o autor de Hebreus, eu não estou falando nada errado, rasgando o véu na minha própria casa. Quando ele rasgou o véu, não apareceu o S de Superman, não. Apareceu o J de Jesus. Apareceu Yeshua, abrindo um novo e vivo caminho para Deus. Agora, o que Deus quer de nós? Eu termino chamando sua atenção para isso. Que você seja a encarnação desse evangelho. Que você seja a expressão dessa graça. Por que que alguém olha para você e diz: mas essa aí é crente mesmo, hein? Eu conheço a história dela. Eu conheço a vida preguiça dela. Não era fulaninha? Não era aquela que ia lá naquela casa? Não era aquela que... Entende? Não, eu conheço a vida dele. Esse cara aí não foi preso um dia, não foi? Hã? Esse homem aí não era aquele que vendia não sei o que, não sei aonde? Hã? Quem é ele? Que história é essa? Esses evangelhos se reúnem e todos com uma história de ex alguma coisa. Faz tudo que não presta e depois me converte. Eles não entendem a graça, porque aqui temos uma comunidade de muitos reis, alguma coisa para glorificar o nome dele. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É um Deus que continua dizendo: eu ajo, eu ainda estou agindo no meio da humanidade. Só que a minha ação depois de Jesus é uma ação cheia de ternura e de graça. É uma ação cheia de amor. O que devemos fazer enquanto cristãos não é demonstrar poder. O poder vai vir na soberania de Deus. O poder vai se manifestar na soberania de Deus. Mas o que nós devemos manifestar é o poder mais poderoso de todos. Me permita a redundância: é o poder do amor. Sabe a força que fez Roma ruir? Sabe a força que fez o Império Romano cair? Foi declarar que Jesus era Kyrios, declarar que Ele era o verdadeiro Senhor. Foi amar-se uns aos outros. Jesus alertou e disse: olha, o mundo vai ver que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Sabe qual é a maior demonstração de poder? É quando eu amo alguém que não merece ser amado por mim. Sabe qual é a maior demonstração de poder? É quando eu perdoo alguém que não merece. Sabe qual é a maior demonstração de poder? É quando eu abraço o meu inimigo. Sabe qual é a maior demonstração de poder? Quando eu não temo perder a minha própria vida, mas vou enfrentando tudo e todos para dizer que Jesus é Senhor da minha vida, para dizer que Ele me libertou. Não há poder maior do que esse, de mudar o destino de alguém, de ver a história transformada. Pode achar que é loucura. Eu sou louco mesmo por Jesus. Pode achar que eu sou absurdo, eu sou escândalo. Essa mensagem é enganadora, porque na compreensão do judeu a palavra escândalo é engano. É um espetáculo enganador, sabe? Não, pode achar que seja isso, mas eu vou dar testemunho na minha vida. Eu vou continuar caminhando, eu vou continuar insistindo. Aleluia, tropeçando, caindo, me levantando, me erguendo novamente, caminhando, indo, aleluia, até em direção aos céus. E com isso, Deus vai glorificando o nome dEle nas nossas vidas. Para eles, loucura, escândalo, mas para mim é poder de Deus. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho medo nem timidez. A igreja está muito tímida hoje. Sabe por quê? Porque a gente está achando que tem que demonstrar poder. Não é poder que a gente tem que demonstrar, é amor que a gente tem que demonstrar. Nem poder econômico, nem poder social, nem poder patrimonial, nem poder político. A igreja por esses dias teve a tentação
de querer transformar o Brasil em um país evangélico. E se transformar pelo poder político, se transforma por isso aqui, ó. Olha como é que o Brasil vai se transformar em um país evangélico, ó. É joelho, meu filho, é vida no altar, é vida transformada, é a comunidade transbordando em amor e graça. Eu não espero um novo Messias, eu já tenho meu Messias. Eu não sou como os judeus que ainda não compreenderam a vinda do Messias. Eu já compreendi. Ele já veio. Ele veio resgatar a sua igreja. Aqui está Israel de Deus, redimida de qualquer poder, qualquer império. Quem manda na igreja não é Lula. Diga amém para isso. Quem manda na igreja não é Bolsonaro. Diga amém para isso. Quem manda não é Joe Biden, não é Putin, não é o presidente chinês agora, Xi Jinping. Não. Quem manda na igreja é um só, é o Senhor de todos nós, é Jesus. Você não é dessa terra. Você é de outro reino, você é de outro lugar. Eu não vou começar uma nova pregação, mas vou te dizer: saia daqui hoje cheia de graça, cheia de alegria, cheia de dignidade. Dignidade não é orgulho, não. Dignidade não é orgulho. Eu tenho orgulho de ser crente. Não, você precisa ser orgulhado de ser crente, mas se enche de dignidade. Você é cidadão do reino de Deus. Um reino que não é deste mundo. Imagine, aleluia, um rei que não responde a ninguém, porque ele é grande em si mesmo. Mas que para chegar lá, para ter um nome sobre todos os nomes, passou pela condição humilde de servo, de escravo, e pela morte de cruz. Mas agora, vamos usufruir dessa graça, vamos usufruir desse amor, imitando sempre o nosso Senhor. Nesses 24 anos, eu digo para vocês, trilharam caminhos, muitos caminhos de dificuldade, de aflições, de luta, e com muita humildade ao lado do pastor de vocês, ao lado de quem precedeu o pastor Daniel, que ele reconhece isso. Mas saibam de uma coisa: Deus é glorificado nisso. Talvez você não tenha um pastor, disse: vamos fazer uma síntese de 23. Se fizesse uma síntese dos 23 anos, não tivesse muita coisa gloriosa para mostrar. Um grande templo que ainda estão lutando, não é? Um nome destacado na Paraíba, no Nordeste, no Brasil. Mas vocês estão perseverando no caminho da humildade. Continuem assim. Continuem levando o emblema do Cristo que se fez gente. Mas saibam de uma coisa: Deus há de glorificar o nome dele nas nossas vidas. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que cadeias vão cair. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que ele vai estabelecer a sua glória sobre esta casa, sobre o ministério, sobre o seu servo, o presidente, sobre cada pastor, cada pastora. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que o emblema que vai aparecer não é só a marca da igreja, mas o emblema da glória de Deus sobre você. Irrompam esse ano, e quando atravessarem as fronteiras do ano de 23, tomem posse que em 24 Deus vai manifestando glória, vai abrindo portas, vai mudando tempo e estação, vai mudando entendimento, vai devolvendo aquilo que pertence a essa casa. Eu queria dizer mais, mas não posso avançar além do que Deus determina. Mas eu posso dizer para vocês: Deus vai causar um estrondo através desta casa. Ele vai abalar as estruturas dessa cidade e desse estado para glorificar o nome dele. Cubram o vosso pastor, a vossa pastora. Cubram sua família com intercessão, com graça, com amor. Cuide deles para que eles perseverem, porque integridade, inteireza de vida, sabe, alguém que não se corrompe com o poder, alguém que não ambiciona a riqueza. Faz tempo que eu vejo o meu pastor aqui. Eu nem percebo o pastor Daniel como ostentador, como tem alguns por aí. Tem gente que só vê o rebanho em cima disso, ó. Você vê ele prestando conta, ele dizendo o que está acontecendo, tem uma tesouraria, tem tudo organizado. Pare com essa história. Cuide do seu pastor, dê um melhor para ele. E se ele que tiver de andar com um carrão,
que importa? Mas eu sei que ele tem um estilo de vida simples, ele é a pastora Marcela. Não vai adiantar. A sedução não é essa, não é do poder nem da riqueza, mas de ver muitas vidas rendidas no altar de Deus. É abalar as estruturas do inferno. E eu profetizo que vocês serão instrumentos dessa graça, instrumentos desse poder. Não esqueçam do Deus menino na manjedoura. Não esqueçam do final de tudo, que não é o final de tudo, é o começo de tudo, que é a cruz. Não esqueçam que pelo poder de Deus você está aqui. Deus agiu, Deus operou por esses dias. Quer ver milagre? Quer ver milagre? Quer ver milagre? Se você tivesse um espelho, eu ia pedir para você, olhe para você mesmo. Mas diga comigo assim: eu sou. Diga pela graça eu sou. Eu sou um milagre. Diga: eu sou um milagre. Você crê nisso mesmo? Então diga: eu sou um milagre. Você é um milagre de Deus. A IEAD é um milagre de Deus. O pastor Daniel é um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Nós somos um milagre de Deus. O inferno não gosta disso não, por isso nos ataca tanto. Mas fique firme, persevere, se enterneça sempre, se encha de muita ternura, de muito amor, de muita leveza, de muita graça, nem de empáfia, nem de orgulho, nem de soberba, porque você não é melhor que ninguém nesta terra, a não ser por um emblema que está sobre você, o Espírito Santo que selou a sua vida, a dignidade de Deus e a graça que alcançou você. Então caminhe em direção à glória, caminhando por esses caminhos trôpegos, por esses passos trôpegos. Tem gente aqui bem velhinha caminhando para a igreja, mas está caminhando em direção à eternidade e à glória. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o ministério do nosso pastor presidente Daniel. Deus abençoe o ministério da pastora Marcela, Raquel, os quais eu destaco, pastora Raquel, os quais eu destaco representando todo o ministério da igreja. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor.